Bom dia, meus amigos. Que a paz do Mestre Jesus envolva a todos nesse momento. Iniciamos a continuidade do estudo do livro Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, hoje com o capítulo 10, As Pretensões Católicas. Acha possível e, sobretudo, conveniente que a Igreja volte a sagrar o chefe do Estado no Brasil? Em caso afirmativo, a qual igreja caberia essa função? Deverá o poder da República receber a sagração de todos os cultos? As perguntas acima revelam o assunto palpitante dos interesses inferiores da Igreja de Roma na América do Sul, mormente no Brasil, segundo as nossas considerações em anterior comunicado. Motivam-nas algumas declarações feitas ultimamente por um padre católico, considerando a origem divina do poder sobre a terra, tentando reconduzir o Estado às antigas bases absolutistas e teocráticas. Decididamente, a Igreja não esconde o seu propósito de escravizar ainda as consciências humanas e, com os seus continuados pruridos de hegemonia sobre todos os outros cultos, revela suas fundas saudades do Santo Ofício, para algemar o pensamento dos homens às enxovias dos seus interesses. Em pleno século XX, fala-se na necessidade de se delatarem os crimes dos pais, dos esposos, dos irmãos. Preconiza-se a devassa das instituições, dos lares e das consciências. Não será surpresa para ninguém se os padres católicos exumarem amanhã das cinzas da Idade Média para os dias que correm o célebre Livro das Taxas do tempo de Leão X, em que todos os preços do perdão para os crimes humanos estão estipulados. A evolução dos códigos políticos da América do Sul deveria merecer mais respeito por parte dos elementos que se acham sob as ordens do Vaticano. Falar-se em sagração do chefe do Estado pela Igreja Romana, aliando o direito divino às obrigações políticas, depois de tantas conquistas sociais da República, seria quase uma infantilidade, se isso não representasse algo de perigoso para os próprios códigos de natureza política do país. Nenhum culto que se prenda a Deus pela devoção e por determinados deveres religiosos tem o direito de interferir nos movimentos transitórios do Estado, como este último não tem o direito de intervir na vida privada da personalidade em matéria de gosto, de sentimento e de consciência, segundo as velhas fórmulas do liberalismo. Há muito tempo, os fenômenos do progresso político dos povos proscreveram essas nefastas influências religiosas sobre a política administrativa das coletividades. Já o próprio Cristo asseverava nas suas divinas lições: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas a Igreja Católica Romana jamais ocultou sua preferência pela amizade de César. Os tempos apostólicos que ainda iluminam o coração da humanidade sofredora, até os tempos modernos, pela sua união com o Evangelho, foram muito curtos. Não tardou que a organização dos bispos romanos preponderasse sobre todos os núcleos do verdadeiro cristianismo, sufocando-os com as suas forças temporais. Inventaram-se todas as novidades para o ideal de simplicidade e pureza de Jesus, e desde épocas remotas, o catolicismo é bem o retrato do farisaísmo dos tempos judaicos, que conduziu o Divino Mestre à crucificação,
amiga dos poderosos em todos os tempos, bastilha do pensamento livre da humanidade que tentou a civilização cristã, é talvez por esse motivo que a Igreja, pela voz dos seus teólogos mais eminentes, procurou sempre revestir o poder transitório dos felizes da terra com um caráter de divindade, batida pela demagogia séptica de todos os filósofos e cientistas que seguiram no luminoso caminho das concepções liberais, retirada da sua posição de opressora para se transformar em instrumento humilde de outros opressores das criaturas humanas. A Igreja, na sua assombrosa capacidade de adaptação, esperou pacientemente outras oportunidades para a reaquisição dos seus poderes e de suas tiranias, e as encontrou dentro da mística do Estado totalitário. Interessante, né? A lição de hoje, esse capítulo, que nos fala sobre as pretensões católicas. E Emmanuel relata para nós como as coisas foram acontecendo dentro da Igreja Católica, né? A Igreja Católica se tornou um núcleo materialista, um núcleo de poder, de maneira tal que envolvia os poderosos, os governantes, e se infiltrava dentro do governo, de maneira a estabelecer aí controles que na realidade escapam ao seu princípio fundamental, que era o de divulgar a religião, divulgar o cristianismo, né? Atender a situação do povo e não se tornar uma grande instituição com poder, com poderio econômico, com cobrança de taxas, né, de situações, conforme relata Emmanuel, e desvirtuando a característica. E a vinda para a América do Sul, principalmente para se estabelecer no Brasil, vinha com esse domínio, com essa condição de controle, de se infiltrar no governo, de se infiltrar dentro da política, estabelecendo aí uma condição de controle para arrecadação, para poderio econômico. Nós sabemos que Jesus, quando esteve conosco, quando nós recebemos a instituição do cristianismo, da religião monoteísta, nós sabemos que isto tinha a ver com condição de sentimento e não condição de materialidade. E nós temos que continuar nesse sentido. A gente vai se perdendo dentro da matéria, vai se envolvendo com a matéria, e nós vamos saindo do conjunto que dá estabilidade à nossa vida. Passamos por várias dificuldades que são comandadas única e exclusivamente pelo poder. O próprio sacrifício de Jesus vinha no sentido de mostrar que a matéria passa, que a matéria fica, que ela não é importante. O que é importante é o nosso exemplo, é a nossa atuação dentro da comunidade, é a relação que nós mantemos com as pessoas. Então, e nos dias atuais, nós ainda vemos igrejas, seitas, que se dizem cristãs e que, na realidade, estão em busca de amealhar riquezas, colocar algumas das pessoas numa condição diferenciada e manter uma condição de domínio da mente das pessoas. E nesse sentido, a doutrina espírita é fantástica, porque ela não trabalha nessa linha.
Não que a matéria não tenha necessidade na nossa vida, existe, é fundamental para que a gente consiga continuar no nosso processo de evolução. Mas a nossa evolução, ela não é material, a nossa evolução é moral e espiritual. Por quê? Porque o nosso mundo não é esse aqui. Esse é um mundo transitório, é o mundo da passagem. Nós buscamos ser felizes aqui dentro de uma condição muito pequena. A nossa felicidade aqui é pequena, é transitória. A felicidade real está no outro mundo, está no plano espiritual. E nós precisamos nos preparar para isso. E aproveitando o momento que nós estamos vivendo. Veja que esse momento tirou a matéria de todo mundo. Está colocando todo mundo dentro do mesmo. Eu ouvi uma história de que está todo mundo dentro do mesmo barco. Na realidade, nós não estamos dentro do mesmo barco. Nós estamos todos dentro da mesma tempestade. Os barcos são diferentes, tá? Mas todos os barcos estão tendo que enfrentar essa tempestade. Tá? Então, que a gente consiga fazer isso de uma forma serena, tranquila, que a gente possa ter o nosso sentido aguçado para que possamos entender que pessoas ao nosso redor podem estar passando por dificuldades. As dificuldades materiais nós vamos ter que superar. As dificuldades espirituais nós podemos contribuir, nós podemos auxiliar e muito. Nós podemos conversar com essas pessoas, fazer uma ligação telefônica, utilizar um meio de comunicação que nos coloque neste contato, ou seja, que a gente possa se ver, mesmo estando distante, que a gente possa transferir através do nosso olhar, do nosso semblante, de uma boa palavra, de um ouvido capaz de ouvir. Nós vamos auxiliar muito. E auxiliar, no nosso caso, nós que praticamos a doutrina, que estamos ligados ao espiritismo, à espiritualidade superior, nosso dever é vibrar. Nesse momento, nossa função é vibrar. Vibrar muito. Vibrar para todos aqueles que passam pelas dificuldades, para que eles possam enfrentar essa passagem de uma forma mais serena, mais equilibrada. Vibrar para cada um de nós, para que a gente se mantenha firme no propósito que a gente assumiu. E essa é a nossa condição, é a condição que nos estabelece. E Emmanuel diz para a gente, na lição de hoje, que o poder e a matéria são passageiras. Então fica aí para a gente continuar no processo e nos nossos momentos de reflexão. Tá? E amanhã nós vamos retornar com o capítulo 11 desse maravilhoso livro. Espero por vocês, conto com a presença. Divulguem que nós estamos aqui. Vamos aumentar esta corrente de pensamentos positivos, de vibrações positivas, porque é isso que o nosso mundo, o nosso planeta está precisando nesse momento. Momentos de muito amor, momentos de muita solidariedade, momentos de muita fraternidade. Mesmo longe, nós estamos perto. Fiquem com Deus, que Jesus acompanhe a cada um de vocês no dia de hoje. E eu espero vocês amanhã nesse mesmo horário. Grande abraço.